Afinal, piscina de liquidez dá lucro? Realmente dá para você ter lucro interessante no teu bolso fazendo uma piscina de liquidez que pode sim te dar lá uma porcentagem de taxa que pode passar de 30, 40, 50, 70, 100% ao ano. Mas será que é tão simples assim? Ou será que a piscina de liquidez não vale a pena? Essas são perguntas que eu sempre recebo. Hoje eu estou aqui para mostrar uma nova estratégia, uma nova forma de você realizar aí, né, vamos dizer assim, lucros, né, com piscinas de liquidez, de acordo com o mercado, o token e também de acordo com a forma que você quer injetar a sua liquidez. Hoje eu vou fazer aqui um tutorial completo da Meteora e o sistema de Beanstep dela, que realmente funciona muito bem. É algo bem interessante, bem diferente do que nós estamos acostumados. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Então, bora aqui comigo, povo rico. Vou começar já esse vídeo mostrando para você como funciona uma piscina de liquidez tradicional. Eu já fiz esse vídeo, vou deixar aí no card para você explicando tudo, né, a respeito do que é uma piscina, como fazer, como é a situação dela, né? Se vale a pena, se não vale, aí é outros 500, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a piscina de liquidez, principalmente com o impermanent loss ou até com a perda permanente, né? Então, às vezes você desvaloriza o ativo, não conseguiu coletar taxa, desanimou, tirou aquela piscina de liquidez, não fez um range novo, não fez uma piscina de monoativo, só perdeu dinheiro, né? Então, realmente, você tem que tomar muito cuidado quando você entra no DeFi, porque não é tão simples como todo mundo fala. É muito estudo, pessoal. Realmente, eu todo dia tô aqui, ó, hoje dia 16/2, aqui, ó, 3 da tarde, ao invés de estar descansando nesse feriadão, vamos dizer assim, tô aqui trabalhando, estudando, entendendo, e hoje quero passar para vocês um pouco da estratégia de como funciona, tá? Então, numa piscina normal, vamos pegar aqui Solana, por exemplo, vamos pensar que eu quero fazer uma piscina de Solana com um range de 20% para baixo, tá? Professor, o que é um range? Range é um espaço de valor, né, entre o valor que está agora até o valor de 66 dólares. Então, eu vou colocar aqui uma piscina de Solana com dólar, né? E conforme o preço for caindo, o contrato inteligente ele vai pegar os meus dólares e vai começar a comprar Solana. Só que ele vai comprando Solana de maneira por DCA, né? Então, toda a liquidez que eu tenho de dólar, ela não é dividida, ele vai comprando conforme vai caindo o preço, tá? E quando bate no meu valor mínimo, que é 66 dólares,59, eu fico 100% em Solana, só que o preço médio de compra, ele não foi 66 dólares. Como ele foi comprando aos poucos, né, o contrato inteligente, o meu preço médio é de 75, mais ou menos, né? Então, mais ou menos aí eu tenho uma, vamos dizer assim, um IL, mais ou menos não, eu tenho aqui um IL, né? Porque se eu tivesse pego o dólar e segurado ele na minha carteira e comprado tudo em 67, né, totalmente aqui em 66,59, eu estaria lucrando em média mais do que com 75 dólares. Só que, consequentemente, as taxas que eu estou coletando durante esse caminho, elas precisam ser maiores do que esse impermanent loss. Você entende essa questão? Porque se eu tenho taxas sendo coletadas, então eu preciso fazer com que esse range ele dure um tempo para que as taxas que eu colete na DEX eu consiga aumentar essas taxas em relação a essa desvalorização que o contrato inteligente fez comigo. Da mesma forma que vai acontecer aqui, ó. Então vamos lá. Se eu colocar 20% para cima, eu vou, conforme vai aumentando o mercado, o contrato inteligente, ele vai pegando solanas que eu tenho e vai vendendo solanas até chegar aqui em cima. Quando chega em 102, eu estou 100% dolarizado, mas eu não vendi todas as minhas solanas a 102. Eu vendi de forma gradual, isso sem modificar nada, né? Então, de acordo com o mercado spot. Então, conforme foi valorizando, o contrato foi vendendo, e então a minha valorização, a minha venda em média foi de 93 dólares, não de 102, né? Então eu tive um lucro aqui em média de 10%, não 20%, e eu acabo tendo IL de novo. Então o impermanent loss, ele existe tanto para queda quanto para subida. O que importa aqui, pessoal, é a taxa. Porque trade por trade não vale a pena a piscina de liquidez. Eu sempre falo muito sobre isso,
Piscina de liquidez não vale a pena para fazer trade, ela vale a pena para você ter taxas. Então, conforme foi subindo esse preço, eu fui coletando taxas. Essas taxas fizeram eu ter 20, 30, 40% de lucro do que somente os 20% em holding que eu teria. Então é aí que está a estratégia, mas não é fácil isso acontecer. Muitas vezes você vai ter impermanent loss e você não vai saber o que fazer, na verdade. Quando o mercado está subindo, ainda é mais tranquilo, vamos dizer assim, porque você lucrou. Não lucrou como lucraria em hold, mas lucrou. Se tiver bastante taxa, ótimo. Mas quando o mercado cai, aí é desastre. Porque aí, se você refizer uma piscina de liquidez aqui embaixo de novo, entre Solana e dólar, você só está desmoronando o teu capital e isso é uma loucura. Então aí você teria que fazer uma piscina de monoativo. Tem vídeo aqui no meu canal ensinando para vocês. Vira aí, né? Entra no meu canal aqui, ó, na parte de comunidade, de membro, que você consegue assistir aulas exclusivas de DeFi para você saber fazer uma piscina de monoativo. E caso você esteja procurando, né, um curso completo de DeFi, não, professor, eu quero realmente um curso completo, eu tenho meu plano de assinatura a partir de R$ 89 por mês, que você tem mais de 130 aulas completas de tudo que você puder imaginar, de todos os protocolos, e também tenho a mentoria anual, eu do teu lado todos os dias, você ganha todos os meus produtos, tudo que você puder imaginar você ganha aqui, tá? Bom, então isso é uma piscina tradicional que você faz na Uniswap, que você faz na Orca, na Jupiter, entre outras aí DEXs que você utiliza, né? A Uniswap acaba sendo a mais famosa. Mas hoje eu quero falar dessa DEX, da Meteora. A Meteora ela traz uma ideia diferente de você montar uma piscina de liquidez. Isso daqui, pessoal, é algo extremamente bacana. É algo inovador e que poucas pessoas estão utilizando. Então eu quero fazer esse tutorial de uma maneira mais simples que eu puder, não que seja fácil, mas da maneira mais simples que eu puder aqui passar para você entender e utilizar a Meteora. Que fique claro, faça a sua pool ou siga pools que já existam aqui, mas com estratégia. Tome muito cuidado. Clicando aqui na Meteora, antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha na DeFi AMA. Meteora é uma DEX que já está há um tempo no mercado, desde 2021/22. É uma DEX que foi injetada muita quantidade de liquidez nela a partir de 2024. Ela chegou a bater 1,5 bi, né, de investimento, de TVL, né, de alocação de dinheiro dentro dela por usuários. Como o DeFi agora, ele perdeu um pouquinho, vamos dizer assim, o capital, ele deixou de estar com 150 bilhões para 98, né? Então, assim, realmente caiu bastante o capital em DeFi, então automaticamente as DEXs também perdem bastante capital, tá? Então, nesse momento, ela está com 448 milhões. Não é a maior DEX, né, pessoal? Obviamente que não. Se a gente pega aqui, por exemplo, Uniswap, né? A Uniswap, ela tem um capital muito maior. Nós estamos falando aí de 3 bi, né? Então, é uma DEX muito maior no sentido de pools de liquidez. Mas a Meteora, ela traz oportunidades, principalmente para redes alternativas, como Solana. Barateamento também, né? Para você poder estar utilizando. E uma estratégia muito diferente de Beanstep, que são faixas de preço por degraus e também formas diferentes de alocação do seu capital de acordo com o ativo, tá? Isso eu vou estar mostrando. Então é uma plataforma que traz uma novidade bem interessante. Então clicando aqui em Pools, tá? Eu vou focar em Pools aqui, eu não vou falar nada além disso. Clica aqui, você vai perceber que existem várias piscinas de liquidez, tá? Desde piscinas bem estáveis, né? Como Solana. Você tem até aqui, se você colocar Bitcoin aqui, né? Claro, não vai ter o Bitcoin nativo, mas você consegue ter aqui algumas piscinas de WBTC ou de outros tipos, né? De Bitcoin aqui, que seria interessante a gente depois dar uma olhadinha para ver se valeria a pena fazer Bitcoin com dólar, Bitcoin com Solana. Então você tem várias alternativas, né? Mas vamos pegar uma piscina tradicional aqui da DEX, as mais tradicionais, né? Que é Solana e o USDC, seria Solana e o dólar, né? Repare que existem 105 pools de Solana e dólar. E aí, de cara, você já vai ficar perdido aqui, porque você vai falar assim, meu Deus, o que é esse tal de Beanstep? Pessoal, Beanstep seriam degraus de valores, né? Então, conforme você vai batendo porcentagens no valor de subida e descida, você vai trocando os degraus de ação
de injeção da sua liquidez. Eu fiz aqui uma imagem no ChatGPT para tentar demonstrar para vocês, deixa eu abrir essa imagem aqui. O BeanStep, ele funciona com números, né? Então 2, 5, 10, 16, 80, 1, né? O número, quando você vai entrar numa piscina de liquidez, você vê que tem um número aqui na frente dele, né? Só que esse número, pessoal, lembrando, ele é feito em BPS, né? Ele é dividido por 100. Então, o número 2, por exemplo, ele significa 0,02. O que significa isso? Que toda vez que o preço subir ou descer 0,02 Solana com dólar, ele muda um degrau. Ele muda um step, tá, pessoal? Então, o BeanStep, ele na verdade, eles são degraus de liquidez, né, de porcentagem para onde que está indo o seu dinheiro, tanto para cima quanto para baixo. E isso é interessante, sabe por quê? Porque normalmente, quando você faz uma piscina de liquidez, você não tem essa escolha, tá? A forma com a qual o teu dinheiro vai ser utilizado para comprar e vender não tem escolha em tamanho de porcentagem. E aqui na Meteora você já tem. E isso é muito bacana. Então, por exemplo, 5 BPS já é uma variação de 0,05. Aí ele passa para uma próxima escadinha, para um próximo degrau de liquidez. 10 é 0,10, 16 é 0,16, 80 é 0,80 e assim por diante, né? O que isso vai mudar? Então vamos lá. Se eu pego um ativo que ele é altamente volátil, tá? Que ele tem, né, uma volatilidade muito grande, então seria interessante eu fazer um BIM maior. Por quê? Porque para eu conseguir segurar mais tempo, né, naquele intervalo, para eu conseguir captar o máximo possível de taxas. Agora, para piscinas de liquidez mais estáveis, por exemplo, de stablecoins, né, eu já procuraria um BeanStep mais curtinho. Por quê? Porque a variação é menor. Então eu conseguiria coletar mais taxas em variações menores. Só que tem um detalhe. Quanto menor for o BPS aqui, né? Quanto menor for o BeanStep, obviamente eu vou precisar de muito mais BeanSteps para abrir. Porque como ele é muito fininho, ele passa com muita rapidez. Então eu não consigo fazer um range extenso quando o BeanStep é pequeno. Já quando o BeanStep é maior, eu consigo gerar um range muito maior também. Então eu consigo ter essas proporções de uso, né? Então, normalmente, o que a gente traz para os nossos alunos, né? Se você vai trabalhar com piscina de liquidez de alta volatilidade, muita volatilidade, já seria interessante você ir para um BeanStep maior. Se é uma piscina de liquidez que tem uma volatilidade média, BeanSteps médios. Se você tem uma volatilidade quase nenhuma, vamos lá, euro com dólar ou dólar com dólar, você vem aqui para um BeanStep mais curto, tá? Então a gente usa mais ou menos essas estratégias para conseguir utilizar. Então, beleza. Entendendo que o BeanStep é um degrau por onde vai passar a liquidez de um lugar para outro, vamos aqui abrir uma piscina de liquidez. Então vamos pegar essa BeanStep 10, que é a que tem maior liquidez hoje aqui na Meteora, tá? Ela tá com uma liquidez bem alta. O que significa isso? Quer dizer que a cada 0... Então 10 dividido por 100, né? Então a cada 0,1%, ela passa tanto para cima quanto para baixo. Então se a gente clicar aqui, então beleza. Ele tá mostrando que essa piscina de liquidez, deixa eu colocar a minha esquerda aqui, ó. Ela está gerando 0,41% ao dia, é uma produção muito boa, interessante até, né? 0,41%, ela chegou a bater mais do que isso antes de ontem. Aqui ele vai mostrar o total de liquidez que você colocou, tanto de FII, e aqui nós vamos adicionar a liquidez. De cara você já vai falar assim, meu Deus, quanta informação, calma que eu vou te ensinar, tá? Aqui, pessoal, é a spot. O que significa isso? É a piscina de liquidez tradicional, igual de qualquer outra DEX, tá? Então aqui você não vai ter mudança na compra e venda. Então você vai seguir uma estratégia da sua liquidez. Toda vez que mudou as porcentagens, mudou, por exemplo, então aqui mudou de 0,10%, ele vai comprar para cima, para baixo e acabou. Já no caso da modo curvo, essa já é bem interessante. Por quê? Porque a maior parte da liquidez que você vai colocar, ela vai ficar próximo ao valor que está agora. E conforme esse valor ele vai
aumentando ou diminuindo, você vai diminuindo as quantidades de alocação do teu dinheiro. Isso seria interessante para uma meme token, por exemplo, que quando é lançada, ela tem muita volatilidade no começo e depois ela abranda, né? Então seria interessante para pares voláteis. Esse daqui é, na minha opinião, a melhor estratégia, que é a Bid-Ask. O que significa isso? Você inicia a piscina de liquidez no valor que está agora, e conforme ela vai aumentando o valor ou diminuindo o valor no range que você colocar, você vai aumentando a liquidez cada vez mais. Olha que interessante isso, né? Então, em vez de você deixar a tua liquidez de forma equilibrada, igual qualquer pool, não, você põe menos liquidez no começo e aumenta a liquidez tanto no valor mínimo quanto no valor máximo. Então você vai coletar taxas e você vai conseguir ter um preço médio muito melhor, tanto para venda quanto para compra. Então, ao invés de ter aquele lance que eu mostrei para vocês no gráfico lá da Solana no começo do meu vídeo, que é metade, não, aqui você vai conseguir ter muito mais do que a metade. Então, é uma estratégia muito boa para pares como Solana, Bitcoin, Ethereum, seria realmente uma estratégia bem legal. Então, eu vou usar essa estratégia Bid-Ask, tá? Vou colocar aqui, vamos lá, vamos pensar que eu coloque $50. Eu já vou colocar o autofill, porque ele já faz a proporção, né? Eu gosto muito disso. O Uniswap não tem esse autofill, eu sinto muita falta disso, né? A Orca tem. Então, beleza, ele já mostra as quantidades que eu tenho que ter aqui. Bom, olha que bacana, pessoal. Olha que legal. Ele traz pra gente aqui o range, né? O set price range. Ele traz o número máximo de bins que tá aqui, tá? Então, nesse caso, ele tá com 69 bins máxima, tá? Esse é o valor mínimo e o valor máximo. Então vamos pensar o seguinte. Bom, a gente sabe que cada degrauzinho desse ele vai ser passado a 0,1%. Então toda vez que o preço aumentar 0,1, ele sobe. Então agora ele está 84,69, ele vai subir aqui quando tiver 84,86, ele vai subir para esse quando tiver 84,94, ele vai subir para esse para 85. E repare que conforme ele vai subindo os degraus, eu vou aumentando a minha liquidez de injeção. Tá vendo? Então, quanto maior for o degrau até o meu range máximo, mais dinheiro o contrato inteligente foi colocando, tá? O professor, esse número de bins aqui é interminável? Não, pessoal, não é interminável. Quer ver só? Se eu colocar aqui, por exemplo, um range de 65 mínimo, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um range de 65, ó. Olha lá. Repare que ele já traz para mim 302 números de bins, tá, pessoal? Que já é um número absurdo, um número muito maior, tá? Então aqui ele tá trazendo pra gente aqui, ó, olha a quantidade de bins que ele trouxe aqui, né, na baixa de Solana, porque eu coloquei 23% para baixo e coloquei 3,56. Vamos aumentar para cima? Vamos colocar $95, por exemplo. Olha lá. Então agora subiu para 380 número de bins. São 380 degraus aqui, tá, pessoal? Repare que a maior parte da liquidez está aqui nesses degraus aqui, ó. Tá vendo? Entre 90 até mais ou menos aqui os 84, 81, tá? Só que aí eu estendi muito esse range. E eu consigo trazer para cá e fazer uma mudança desse range aqui. Então eu consigo, por exemplo, trazer e aumentar mais ainda. Só que com isso eu vou aumentando o número de bins. Obviamente, pessoal, que quando eu aumento a quantidade de degraus, né? Lembrando, cada 0,1% um degrau vai ser saltado para cima ou para baixo, tá? Repare que eu vou mantendo a minha liquidez aumentando para cima e para baixo e eu vou coletando um número possível de taxas aqui. Nesse sentido, ele está me dando 0,41% de taxa ao dia, tá? Então eu vou fazer aqui como exemplo, tá? Uma pool para vocês verem. Então eu vou adicionar a liquidez. Vou colocar o máximo de Solana que eu tenho aqui, com o máximo de USDC, o que é legal que no autofill ele já coloca as proporções. Se vocês não tiverem as proporções na própria Phantom, você faz as trocas que precisa. Vou colocar no modo Bid-Ask, tá? Vou colocar aqui um range, vou espaçar um pouquinho ele, né? Ele tá muito apertado. Eu vou colocar ele mais ou menos em 78, pelo menos, tá? Pelo menos vai dar uns 8%. E aqui eu vou estender para 92, tá? Repare que ele vai trazer o número de bins de 166. Repare que também a maior parte das taxas estão em coleta aqui. E conforme eu for aumentando o valor da Solana, eu vou estendendo a minha quantidade de liquidez
para eu ter mais lucro. Da mesma forma que se cair, eu vou aumentando a minha liquidez conforme o preço for caindo mais, para ir comprando mais Solanas, tá? Então eu vou adicionar aqui agora a liquidez. Então ele vai mostrar para mim aqui, ó, uma conta envolvida nessa transação não tem Solana suficiente, conta pode ser sua ou de outra pessoa. Hã? Como assim? Ah, já sei. É porque eu coloquei todas as Solanas que eu tenho, tá? Então vamos colocar um pouquinho menos, pessoal. Vamos colocar 0,40 Solanas aqui, ó. Aí, ó. Vamos pôr um pouco menos. Uhum. Aí, ó. Beleza. Vamos adicionar a liquidez. Aí. Agora dá certo, né? Vamos confirmar. A minha tá aqui na Ledger, né? Então ele já deu aqui para mim a aprovação. Beleza, já aprovei. Então prontinho, pessoal. Fiz aqui a pool, né? Ó, uma coisa que eu reparei, uma coisa que eu já tenho que deixar claro, tá? A Meteora ela é meio bugada, cara. Então assim, quem usa Ledger, né, o Hard Wallet junto a Phantom vai sofrer um pouquinho, tá? Eu sofri um pouco aqui, deu bastante erro na hora da construção da pool. E a Meteora ela buga bastante, então tenha um pouco de paciência, fechou? Tenha paciência, pessoal. Então, deu problema, né? Dá um F5, né? Vai de novo, tenta novamente, que acaba dando tudo certo, tá? Então a piscina tá feita, né? Então ele tá mostrando aí o PNL, tá mostrando aí a liquidez que foi injetada, né? Repare, como eu mencionei para vocês, que a maior parte da liquidez está para cima, né? A menor liquidez está para baixo. Tá mostrando a quantidade total de Solana e USDC que tem em liquidez total, em TVL total. Ele tá mostrando que a taxa tá dando 0,40 nas últimas 24 horas. Vamos ver, né, como é que vai se comportar essa pool, né? Eu tô fazendo aqui uma pool de teste. Lembrando que eu usei a estratégia, que é uma estratégia diferente, ela não é uma estratégia equilibrada de liquidez. Quanto mais o valor tiver para cima ou para baixo, mais liquidez eu vou utilizando para eu ter um preço médio melhor de compra e venda. Então essa é uma ideia bem interessante, tá? Então você consegue ver tudo aqui bonitinho, tá? O meu tá no BidAsk, lá no Range, ó, BidAsk, tá? Então você consegue ver tudo aí, tudo que você fez, ó, certinho. Então 77.94, 89.56. Então esse foi o range, né? No caso do BidAsk, né? Que foi o que eu utilizei. As estratégias, você consegue adicionar mais liquidez e clicando em Withdraw você consegue tirar a qualquer momento, tá? Então esse é o grande poder, né, da piscina de liquidez e do DeFi. Claro, pessoal, eu não recomendo que você use todo o seu dinheiro para fazer piscinas de liquidez, mas separe uma parte do capital para isso, tá? Eu mesmo tenho diversos tipos diferentes de investimentos. Eu mostro no meu Instagram, quero até convidar você, o link está na descrição, dá uma olhada lá, é bem bacana, eu mostro todos os dias. E eu quero também recomendar algumas coisinhas legais aqui. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo da Chainless para facilitar todo esse trabalho de piscina de liquidez e para você poder comprar criptomoeda no Pix sem pagar IOF, porque ele já vem em BRZ. Então, do BRZ na carteira de autocustódia, você consegue trocar em dólar, em outras criptomoedas. Link tá na descrição e o vídeo tá no card para você assistir. Vale muito a pena, é um vídeo muito legal. Outra recomendação minha fica pro cartão da EtherFi. Link tá na descrição. Eu tô usando bastante esse cartão. Ele tem um cashback de 10%, né, em Ethereum para todo tipo de restaurante, mercado. E também ele tá com 3% no geral. Então, de verdade, pessoal, é o melhor cartão em termos de cashback, não tenho o que dizer. Ó, tá vendo aqui, ó, eu não paro de ganhar, cara. Tipo, entra todo dia aí 50, 70, $1. E eu nem sei de onde tá vindo, tá? Então dá para você colocar para render também o dólar, Ethereum. Fiz 2 vídeos da EtherFi, link tá na descrição e vou deixar também no card os vídeos, tá? E caso você esteja procurando uma alternativa para você ter automação, tanto na parte cripto quanto na parte Forex, eu tenho esse produto. Produto muito barato, tá? Um produto de R$200, onde eu trago também a mentoria diária no grupo do Telegram. Os rendimentos estão espetaculares, eu costumo até brincar que esse é o meu melhor funcionário, né? Então todo mês aqui, ó, tô trazendo um lucro muito interessante, acima de $350. E realmente vale muito a pena, eu uso na OKX El Salvador. Outra automação também que eu estou fazendo nesse curso
é essa daqui da Efinix, tá, pessoal? Tá me dando um rendimento muito interessante, média de 0,30 a 0,40 todo dia. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 dias, 36%, tá? E é uma automação para o ouro, tá? Então, realmente, esse é um produto de entrada de automações e um pouquinho de DeFi para você poder se dar muito bem. Bom, do mais é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse tutorial completão. Espero que vocês tenham curtido. Aguardo seus comentários. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!